nós vamos tentar resolver essa equação. Esse exemplo é o exemplo 4 do livro. Para nós não é 4, mas no livro é 4. Então vocês podem conferir lá. Inclusive lá significa que lá tem o 2 e o 3. Eu sugiro que vocês deem uma olhada. Será a importância de acréscimo. E o 2 e 3 também é de equações exatas. Ok? Vamos tentar resolver. A gente pode tentar verificar se é separável, se é linear. Como está na forma diferencial, a gente pode tentar verificar se é exata. Mas essa equação, guys, ela não é exata. Podemos tentar isso, ela não é exata, porque se você deriva aqui em relação a y, vai dar x. E quando derivar aqui em relação a x, aqui vai dar 4x ao cubo. Então não dá a mesma coisa. Então ela não é exata. Mas a gente vai fazer isso aqui para, justamente esse exemplo, para aplicar essa nossa técnica. Então a gente vai tentar, o que a gente vai tentar fazer? Tentar encontrar um fator integrante, de modo que, ao multiplicar toda a nossa equação por esse fator integrante, ela vire uma equação exata. E daí, para fazer isso, a gente vai chamar alguém de M, alguém de N, naturalmente. Opa, branco, né? Vermelho. Então, vamos chamar isso aqui de M, como de praxe, e esse aqui de N. Se não quiser chamar também não precisa, mas eu acho que nesse momento, chamar de MN vai acabar ajudando. Pois bem, para verificar se para eu encontrar o fator integrante, eu tenho que analisar aquelas duas expressões, que são essa e essa. Essas duas expressões. Uma delas, ou pode até ser as duas, mas uma delas tem que depender somente de uma variável, ou essa do x ou essa do y. O problema aqui, guys, é você acabar tendo que decorar essas expressões, e não é legal decorar. Você pode acabar esquecendo, você vai se confundir. Então temos duas sugestões. Você pode escrever, separar elas num papel, três sugestões. Separar num papel e você sempre ficar consultando. Outra sugestão é você desenvolver seu método de lembrar. E a terceira é a que eu costumo utilizar. Aí eu vou mostrar como é que eu utilizo. Você pode não gostar, então vai ficar a seu critério. O que eu utilizo é o seguinte. Primeiro eu faço uma análise das derivadas. A derivada do M, você deriva em relação a Y, para a questão de exata. Como ele está no X, você deriva em relação a Y. O N, você deriva em relação a X, ele está no diferencial de Y, você deriva em relação a X. Então, o primeiro passo é identificar essas derivadas. Porque se você olhar aqui, inclusive, não importa essa ou essa, o M sempre está acompanhando o N e o X. Ou melhor dizendo, a expressão acompanha sempre a derivada do diferencial que não está. Até porque a gente está falando de exatas, né? Então isso devia acontecer. Calcule o M e Y, aqui vai dar X. E aqui vai dar 4x ao cubo. 4x ao cubo. É interessante que o fato da equação não ser exata significa que elas não são iguais. E como já que elas não são exatas, eles não são iguais. Se eles não são iguais, a diferença não é zero. E se você olhar no numerador, aqui é a diferença e aqui é a diferença. Então, nenhum dos numeradores aqui eles vão zerar por causa dessa condição. Mas continuando. Então, o que a gente vai fazer a análise é da seguinte maneira. Uma expressão, vou montar as duas expressões sem precisar olhar para cá. Sem olhar isso aqui, eu vou montar para ver como é, para vocês verem como é que eu faço. Então, uma começa com esse tal MY. Inclusive está grande, né? Vamos fazer menorzinho. Vamos diminuir aqui. Dá para diminuir de modo que vocês ainda consigam enxergar bem aí. E se vocês não estiverem enxergando bem, vocês relatam lá no Telegram. Professor, o senhor está escrevendo muito pequeno, não está dando para escrever direito. E aí, quando for nas próximas aulas, eu deixo maior. Então, são duas expressões.
As duas são um quociente. Colocar igual. E aí a outra aqui, ó, colocar as duas. Uma começa com esse tal MY e a outra começa com tal NX. Menos e menos, então todos são menos. Então estão montando. Menos a outra. A MY vai subtrair o NX. O NX vai subtrair o MY. Então veja, já comecei a montar. Quem fica embaixo? Quem manda sempre é o segundo. Tudo quem manda aqui é o segundo. O segundo é o N. O segundo é o M. Então, vamos ver se está igual. M menos N. M menos N sobre N. Sobre N. Está igual. Aqui é N menos M. N menos M sobre M. Sobre M. Então, está tudo igual. Aqui sempre é o segundo, guys. É um menos o outro, é um menos o outro. Então, no final, não é tão complicado de lembrar dessas expressões. A outra coisa, eu preciso verificar se essas expressões dependem só de uma variável. E aí, é importante saber, mas espera aí. Qual é que eu tenho que verificar que depende de x ou de y? E mais uma vez entra aquela história. A história que quem manda sempre é o segundo termo. Aqui a derivada é o x no segundo termo. Então, eu tenho que verificar se isso aqui depende somente de x. Aqui, ó, é o x. Vamos calcular. Se, por eventualidade, isso aqui der uma constante, der um 5, por exemplo, pode acontecer. E aí, eu sei que por causa desse x, que eu vou montar a equação com um dmi dx. O dmi dx. Então, ficar atento a esse detalhe, ok, guys? Opa, apagar isso aqui e tirar isso aqui. Vamos fazer essas contas. Essa diferença do my vai ficar x menos 4x ao cubo. Menos 4x ao cubo. Essa diferença. E eu posso colocar a diferença já aqui, que a diferença aparentemente ela é mais simples. O nx é 4x ao cubo menos x. Aqui embaixo é o n. O n é essa parte aqui, ó, esse bichinho. Então, aqui embaixo já não é um negócio legal, né? Está muito enrolado isso. 3x² menos 20. Aí eu estico aqui. Nesse segundo, o m embaixo, xy. E a gente percebe, pelo menos é o que tudo indica, que isso aqui vai continuar dependendo das duas variáveis. Ou não? Não, né? Não, sim. Aqui tem um erro, guys. Aqui é y. Bem aqui é y. Então, essa expressão, você já percebe, essa expressão era para depender somente do x. E dá para perceber que não vai depender somente do x, não. Esse y aqui não tem como morrer. Esse y vai continuar. Então, isso aqui, para nós, não vai dar em nada, não. Agora, se a gente olhar para essa aqui parece que tem coisa boa. Aqui, eu tenho que eliminar quem? Essa expressão é para depender somente do y. Então, o x tem que morrer de alguma maneira. Mas será que o x morre aí? O x morre? Estou achando que eu derivei errado aqui. O x não vai morrer aqui não, guys. O x não morre aqui não, mas acho que eu derivei errado. Na hora que eu calculei bem aqui o nx, acho que vocês prestaram atenção, que a derivada do nx é 4x. Não sei porque eu botei um cubo aqui, é só 4x. Então aqui é só x e aqui também. Pronto, agora aqui vai ficar bom. Por quê? Porque isso aqui vai ficar 3x. E aí, esse x aqui de cima já morre com o x de baixo. Olha que coisa boa. 3 sobre y. Então, nossa expressão, essa expressão, eu vou colocar aqui, entre parênteses. Vamos diminuir, está muito grande isso aqui. Muito mesmo. Dá para diminuir. Aqui tem um espaço gigantesco. Desnecessário. Apaga isso aqui, né? Apaga isso aqui. Desnecessário. E dá 3 sobre y. Então, eu escrevo aqui, ó. Depende somente de y. Depende somente de y. Ou seja, essa é a expressão que a gente vai usar no nosso fator integrante.
Então a gente vai montar a nossa equação diferencial com o nosso dmi dy, porque a gente vai usar a expressão que depende somente de y. Vai ser igual ao que? Essa expressão, que já é 3 sobre y, dmi. Essa é a equação que a gente monta. Então veio de onde? Daqui da teoria. Como é a equação que você monta para achar o fator integrante? Ou dmi dx ou dmi dy. Como foi essa que dependeu somente do y, olha o y aqui, de fato dependeu somente do y, então eu vou usar essa equação diferencial. Dmi dy, conforme está aqui, igual o quê? A nossa expressão vezes mi. Só que a nossa expressão não vou repetir isso aqui, porque isso aqui eu já calculei como sendo 3 sobre y. Eu só vou dar uma reduzida. Eu ainda não me acostumei a escrever pequeno, então mais uma vez saiu grande. E um pouco mais em cima também, só um pouquinho. Pronto. Agora a gente vai resolver essa equação para achar o mi. Essa equação não é difícil de resolver, porque você vai separar, vai jogar o dmi. Aqui não é dmi, né, guys? Aqui é mi. É mi aqui, ó. Vai jogar o mi aqui para debaixo do dmi. Então a gente tem aqui, ó, dmi sobre mi igual a 3 sobre y. E o dy vai jogar para cá, para frente. Aí passa a integral dos dois lados. Integrar os dois lados. Aqui vai ficar ln do módulo de mi. Ln do módulo de mi. Mas a gente precisa. Aqui vai entrar. Vamos levar em consideração a mesma história lá do fator integrante de lineares. Essa equação ela vai dar mais de um fator integrante, porque vai aparecer constante. Mas a gente não precisa de mais de um fator integrante. A gente precisa de apenas um fator integrante. Deixa eu ligar a luz aqui, guys. Pronto. A gente precisa de só um fator integrante. Então a gente não vai precisar ligar para constante. E dessa forma não precisa colocar módulo de mi. Pode pegar só o mi positivo. Então a gente pode colocar aqui ln só de mi sem problema nenhum. E igual. Aqui a integral ln de módulo de y. O y variável, né? Deixa módulo de y mesmo. Mais constante. A gente não vai colocar esse mais constante, não. A gente considera a constante como sendo zero. De novo, então já expliquei porque não precisa de mais constante. Passa a exponencial dos dois lados. Aí você vai ter que mi vai ser igual ao quê? A exponencial disso. Módulo de y. Módulo de y, eu fiz foi o mi. Pronto. Encontramos o mi. O mi vai dar... O mi vai ser... Só que módulo de y é mais ou menos y. A gente pode considerar o mi como sendo apenas y, sem problema nenhum, que vai funcionar. Então, a questão do mi é você achar uma função que satisfaça. E colocando o y como sendo só... O mi como sendo só y, a nossa equação já vai ser exata. Então, guys, encontramos o nosso fator integrante. Perceba que ele depende somente de y e tinha que depender somente de y. No próximo vídeo a gente vai finalmente poder resolver. Como? A gente vai pegar esse fator integrante, vai multiplicar tudo por ele, ou seja, tudo por y, e a nossa equação vai virar exata. A gente não vai precisar nem conferir. Se quiser conferir, confira. Acho que é até bom conferir, é bom. A gente vai conferir que ela realmente vai se tornar exata. E aí a gente vai resolver nossa equação. Outro detalhe, por que é bom conferir? Não precisava, por causa das nossas contas já foram feitas para dar certo. Mas é bom conferir, porque se não der exata, você sabe que errou alguma conta em algum lugar. Então é importante conferir que realmente dá exata, para você saber que você não errou. Vai que você erre, ou até mesmo o professor erre aqui, por falta de atenção, que nem eu errei bem aqui por falta de atenção. Então você vai saber se você errou ou não por falta de atenção. Porque ao multiplicar pelo mi e conferir que deu exata, significa que os teus cálculos estão certos. Ok? É isso, vamos continuar o exemplo então no próximo vídeo. Thanks.